Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. A nossa segunda reflexão do mês de fevereiro de 2019 será em Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Vamos falar sobre ansiedade. O que é que lembra ansiedade? Ansiedade lembra pressa, antecipação, impaciência. Como é difícil viver no contexto atual sem ser ansioso. Vamos analisar o que tem ao nosso redor? São tantas metas, tantas datas, tanta necessidade de prazo para depois uma coisa acontecer, depende de uma outra que tem que acontecer bem rápido e tem que ser logo, tem que ser urgente, é tudo para ontem. Né? O trânsito é aquela beleza, está todo mundo extremamente atarefado, estressado, ansioso, né? Assim, na questão da família, mesmo tendo a divisão de tarefas, os dois estão sempre muito atarefados, com muitas atividades para fazer no trabalho, em casa, enfim. Nesse contexto todo, é difícil não ser ansioso. Qual é o objetivo dessa pressa? Pagar as contas, ou de repente apostar num futuro mais confortável para si, para os filhos, para a família, enfim. É interessante essa ideia de apostar num conforto. Não, eu vou parar uma hora e usufruir, né? Você aposta no futuro, no conforto futuro, sendo que você está tendo um desconforto presente. E esse é certo, o futuro não, mas o presente é certo. Então você sacrifica aquele momento ali por uma possibilidade. Isso é muito contraditório. Recentemente, no domingo, eu estava dirigindo com minha mãe. Ele estava com uma conversa muito boa, eu reduzi a velocidade, estava na faixa da direita, podia fazer isso, né? E aí a gente foi ali conversando, super feliz, sonzinho ambiente, de repente, o cara começa a buzinar loucamente atrás do meu carro. E aí eu pensei, bom, deve estar com alguém doente no carro, alguma coisa assim. Mas aí logo pensei, bom, eu estou na faixa da direita, é só ele ultrapassar, né? Tem problema. Só que não, ele estava irritado, ele queria me irritar também. Muito interessante, porque não deu certo. Aí teve uma hora que ele passou, aguentou, né? Buzinou. E eu continuei lá conversando. Aí ele passou e passou gesticulando. Eu faço a menor ideia do que ele estava querendo dizer. Eu estava muito bem lá com a minha mãe conversando. O sonzinho lá nem escutei, nem entendi. Mas ele passou, ele com a pressa dele, com a irritação dele. No domingo. Talvez ele tivesse realmente com alguém doente no carro ou algo assim. Ou talvez não, ele tivesse indo no shopping. Talvez seja só o condicionamento mesmo, a pressa, né? Não tem que ultrapassar. Por que essa pessoa está devagar? Outra coisa interessante é que às vezes a pessoa chega no lugar, aquele lugar que ela está loucamente correndo para chegar, e quando chega naquele lugar, ela não vive aquele momento. Primeiro que ela nem fica naquele lugar. Ela senta no lugar, pega o celular e vai para outros lugares. Ela não vivencia aquele espaço, aquele momento, aquele ambiente. Ela está em outros ambientes. Então é muito interessante isso. Ou então está pensando, como é que eu vou voltar para casa, como é que vai ser, e a hora e tal, e amanhã, e o trabalho. Então é como se as pessoas nunca tivessem naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Sempre estivessem buscando outros lugares, outras coisas, outras situações. Às vezes está ali no celular olhando situações de pessoas aleatórias que nem tem nenhuma conexão com a sua vida, mas é o hábito mesmo. É uma dificuldade de se desconectar, não só do celular, mas das coisas que tem para fazer, do dia de amanhã. Nós precisamos descansar, nós precisamos desligar, precisamos desconectar, porque senão o nosso corpo e a nossa mente não aguentam. Devemos pensar no futuro, mas nós não devemos viver o futuro, até porque isso não é possível. Nem o passado, nem o futuro. Não é possível. O que é possível é a gente se tornar ansioso, estressado. Agora, não existe uma possibilidade prática de você viver o futuro. Claro que devemos nos atualizar, é claro que os aparelhos eletrônicos são úteis demais. Sim, nós devemos usar, mas nós não devemos viver aquilo. E somente aquilo. Esse é o perigo. Aqui, nesse momento, existem pessoas
do lado que precisam ser vistas e ouvidas, e nós precisamos vivenciar minimamente o espaço que nós estamos e não sempre aquele outro espaço, aquele outro lugar. Isso gera muita ansiedade, isso reforça. O fruto do Espírito é a paciência, não a impaciência. É a tranquilidade, é a segurança. É interessante que às vezes, até na igreja, né? Muitas pessoas estão ali ligadas em várias coisas, menos na questão espiritual do culto, da missa, seja o que for. É muito interessante isso. É como se fosse uma espécie de fuga. É muito difícil seguir a Jesus. É difícil cumprir os mandamentos. É difícil vivenciar os ensinamentos bíblicos. É difícil ser cristão. Então é melhor eu ser religioso. É melhor eu ter uma vivência mecânica. É melhor eu ter 200 cargos na igreja para ocupar bastante a minha mente e em nenhum momento ocupar minha mente com como eu devo mudar, como eu devo amar as pessoas, como eu devo perdoar, como eu devo vivenciar a minha fé. Não, é mais fácil se encher de atribuições, é muito mais fácil. É difícil amar uma pessoa, saber que um dia vai perdê-la, vai, né? Seja as circunstâncias da vida ou a morte, vai. É muito difícil e doloroso, então o que é melhor? É melhor ter relações superficiais, virtuais. É tudo muito rápido, muito sem vínculo, é melhor. Então é uma espécie de fuga. Querer estar em outro lugar é uma espécie de fuga, de você não pensar em onde você está de verdade e para onde você vai, que é a grande questão, que é o grande pavor. Então essa fuga da realidade é algo que não combina com aquilo que nós seguimos. Nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não podemos viver de ilusão. Temos que parar, sim, desconectar, olhar o que está acontecendo, vivenciar os nossos conflitos de uma forma real e não estar fugindo o tempo todo. Ou apostando em algo que é de Deus, não é nosso. Nós não temos como prever o futuro. O contrário da ansiedade é a confiança, é a tranquilidade. Então a ansiedade é a falta de confiança. Se a gente crê em Deus, crê que Ele está no controle de todas as coisas, significa que não devemos fazer nada e ficar só esperando que as coisas aconteçam? Não, não é verdade. Nós devemos fazer o possível pelo nosso dia de hoje. Aí depois nós devemos descansar. O futuro é de Deus. Vamos nos desconectar. Conectamos, depois desconectamos. Precisamos desse exercício. Não podemos viver toda hora ligados no futuro, nas coisas que estão acontecendo em todos os lugares. Precisamos vivenciar as coisas que estão acontecendo conosco, a nossa família, o nosso trabalho, ao nosso redor. Se estamos no trânsito e está demorando muito e não é culpa nossa, nós não podemos criar asas. Precisamos entender, bom, a minha limitação é essa. Eu estou aqui no horário certo, porém o trânsito está parado. Vou esperar. Paciência. Existem coisas que não estão no nosso controle. Você é cristão. Você crê em Deus. Você sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que controla todas as coisas. Então você tem um momento sim de fazer as suas atividades, de fazer sim o que é preciso, mas você tem um momento também de descansar e saber que Ele que tem a providência. Você não pode fazer tudo, você não é o Todo-Poderoso. Vamos vivenciar a cada dia, como diz a palavra de Deus, o seu mal. Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.